De Deus, Igreja do Avivamento, que privilégio é cultuar o Senhor. Tem tantas pessoas que queria ter um privilégio como esse, queria ter um privilégio de adorar Ele, de ter essa liberdade de se expressar o seu amor, de se expressar a sua adoração. E nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Então não perca tempo, que esse tempo nunca vai voltar. Esse tempo que você tem hoje, de falar palavra, arrancar algo de Deus, porque adoração, você entrega algo para Deus, mas Ele também entrega algo dele para você. Quando você começa a abrir o seu coração, quando você começa a rasgar o seu coração, se rendendo a Ele, você começa a entender que você faz parte de uma mesa, que foi por você, e Ele sempre está te esperando na mesa. O Senhor, Ele nunca atrasa. Tem um ditado aí que fala que a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas isso é mentira, porque Deus, Ele nunca tarda. O Senhor sempre está na hora, naquela hora da sua luta, naquela hora que você, rasgando o seu coração, você se prostra a Ele, entra no seu quarto e começa a falar com Ele. Ele já estava ali te esperando, porque Ele já sabia que você ia naquele lugar. Ele já estava ali te esperando. Então o Senhor, Ele nunca tarda, e jamais Ele vai falhar. Ele preparou esse momento, Ele já estava aqui. Ele já estava aqui, olhando cada lugar desse aí, e falando, chamando pelo teu nome, assim como o louvor falou, e Ele estava chamando o seu nome, hoje aqui. Às vezes no culto a gente fala assim: se meu irmão estivesse aqui, essa palavra serviria para ele. A palavra de hoje serve para você que o Senhor preparou. Foi para você que Ele preparou hoje esse culto. Esse culto Ele preparou para você. Ele preparou para mim e para ti. Então é um privilégio. Fica atento. Qualquer momento a onda do Senhor pode passar. Qualquer momento ela pode passar aí. E se você estiver disperso, você não vai desfrutar dessa onda. Você não vai desfrutar dessa onda. Então, se você ainda, eu creio que o Senhor já falou com você. Eu acredito que o Senhor já falou através dos louvores, através da dança, através da mensagem aqui, da palavra de oferta. Mas se você ainda está falando assim, mas ainda Ele não falou comigo, ainda não senti, ainda não ouvi, porque você ainda não abriu o seu coração. Então abre seu coração e me empresta um pouco a tua atenção e o seu ouvido, que Ele tem uma palavra para você, que não é uma palavra do nosso presidente, não é uma palavra do nosso prefeito, não
não é uma palavra do nosso apóstolo, Edeilson Bode, nosso líder. Não é uma palavra do pastor Técio, nem o do Demis. É a palavra dele. Então tenha reverência na palavra dele, tenha reverência na presença dele. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor que ele merece. Para ele. Abre a palavra do Senhor em Isaías. Isaías 6, do 1 a seguir. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o altar, sublime trono, e o seu seguinte enchia o templo, e o serafim estava acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, com uma voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tira do altar, e com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Depois disso ouvi uma voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, eterno Deus, meu Pai, sim, soberano, estamos diante da tua palavra, meu Pai. Estamos aqui, meu Pai, reverenciando, meu Pai, a tua grandeza, e falamos, meu Pai, que o Senhor fica à vontade nesse lugar. Meu Pai, manifesta assim ainda teu poder, toca pessoas, meu Pai. Meu Pai, nos dá entendimento, meu Pai, nos dá entendimento da tua palavra, porque nós queremos, meu Pai, mais do Senhor. Queremos desfrutar algo, meu Pai, que nunca desfrutamos, meu Pai. Meu Pai, queremos mais. Nos leva, meu Pai, para conhecer mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um texto que um profeta, ele teve uma visão. Isaías teve uma visão. Que visão foi essa? Quando esse camarada teve essa visão, o texto relata, fala que depois da morte de um rei, a morte do rei Uzias, aí ele teve uma visão. Quem foi esse rei? Um rei que reinou aquele povo de Judá.
um rei que era temente a Deus, um rei que era muito próspero. Depois de Salomão é um camarada que foi muito rico, esse rei, porque ele andava no caminho do Senhor, e ele adquiriu muitas riquezas. Se você for estudar a história desse rei, você vai entender um pouco da história dele. Um camarada que com 16 anos ele foi reinar, e reinou durante aí 52 anos. E aí o texto fala que Deus estava com ele. Foi um cara bem sucedido, rico, tinha muito gado, muitas posses. Mas chegou um tempo na vida desse camarada que algo começou a subir para a sua cabeça. Às vezes o camarada, ele começa, no começo da caminhada, ele começa se submetendo ao Senhor, ao senhorio, se dedica, sempre está à disposição do reino, sempre está à disposição da obra. Ele não falta um culto, ele não falta uma célula, ele sempre é o primeiro, às vezes ele sempre quer abrir até a igreja. Um camarada dedicado. E aí Deus começa a abençoar esse camarada, porque quando você busca em Deus, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Quando você se entrega e busca Ele, Ele mesmo fala: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias fala. Então quando o camarada se dedica em buscar Deus, Deus fala que Ele vai encontrar. E Deus ele não fica devendo nada. Então esse camarada, esse rei, ele foi camarada bem sucedido. E aí o camarada, como eu estou falando, sempre ele se dedica na obra. E aí ele começa a adquirir posse, riqueza, fama. O texto fala que esse rei, ele era muito querido naquela época. O povo gostava dele. E aí o povo começa a gostar dele. Mas ele não tem a vigilância. Às vezes até ora, mas esquece da vigilância. Que vigiar vem antes da oração. E às vezes o camarada deixa subir para a sua cabeça. E às vezes no dia ele começa a faltar. O dia de culto ele começa a faltar. O dia da célula ele começa a faltar. Aí ele não começa mais a ter o compromisso que ele se acha. Ele se acha que não precisa mais. E aquele rei estava assim, começou a subir para a cabeça dele. E aí ele chega no templo, e aí ele quer sacrificar algo para o Senhor. Mas aí o sacerdote fala: não, você não pode, porque isso é dever do sacerdote. Mas ele não ouve. Não, eu posso tudo, eu sou bem sucedido, Deus está comigo. Às vezes as pessoas pensam assim: Deus está comigo. Faz nos lembrar de Sansão. Começou a brincar. E aí ele fala: assim como eu me levantei na última vez, eu vou me levantar agora, porque o Senhor estava comigo. Mas ele se esqueceu que o Senhor não estava mais com ele, Sansão. Quando for cortada ali a sua trança,
Não é que a força dele estava no seu cabelo, mas estava na obediência. E aí ele fala: eu vou me levantar como eu me levantei das outras vezes. Mas a palavra fala que o Senhor não estava mais com ele. E aquele rei, ele falou: não, eu posso. E aí ele vai sacrificar o Senhor. Na mesma da hora vem o que? Uma lepra sobre ele. E aquilo que ele era acostumado a fazer, aquilo que ele era acostumado, o que ele gostava de fazer, foi tirado dele, porque ele agora era um leproso. Ele não podia estar no meio da sociedade. Aí se levantou um filho dele para estar no lugar dele. E essa lepra foi até a morte dele. E aí se levanta esse profeta Isaías. Aqui em Isaías 6 fala depois da morte desse rei. O estudioso fala que Isaías podia ser um parente. A Bíblia não relata, mas era um camarada bem próximo a ele. Eu acredito que esse momento de Isaías ele estava chateado, porque o texto fala que o povo gostava daquele rei. Tem muitas pessoas que às vezes esperam perder algo para voltar para Deus. Tem pessoa que espera perder algo para voltar para Deus. Você não precisa perder nada para voltar para Deus. Você não precisa perder nada para sentir a presença de Deus. Eu falei em minha oração: Deus, eu quero servir o Senhor pelo amor, não pela dor. Eu quero servir, eu quero me dedicar mais pelo amor, não pela dor. Que às vezes tem muitas pessoas que vêm pela dor. E aí esse profeta veio depois de uma morte. Ele veio ter essa visão. Que visão é essa de ver o Senhor? Ele viu o Senhor sentado no seu trono. E ali ele teve aquela visão que ele viu o quê? Anjos, serafins. Ele viu serafins que tinham 6 asas. 2 asas cobriam o seu rosto, 2 asas cobriam os seus pés, e 2 asas voavam. Você vê que um ser celestial, ele se cobre seu rosto na presença do Senhor, em reverência ao Senhor. Ele se cobre os seus pés, humildade. Mas ele tem 2 asas para voar. Porque na presença de Deus você não anda, você voa. Quando você está na presença de Deus, dedicado a Ele, é o Senhor que te leva. É Ele que te leva, como eu falei, que qualquer momento pode vir uma onda de Deus e essa onda pode te pegar. E ela vai te levar no lugar que você deseja, no lugar que você tem orado. O Senhor, Ele vai te levar. Quando você está nele, Ele faz isso. Ali na arca de Noé, não teve lemo. Por quê? Porque era Deus que comandava aquela arca. Era Deus que levava aquela arca. Foi Ele que levou aonde Ele queria. Porque às vezes se tivesse um lemo, Noé ia querer ir para o lugar onde ele queria. Não, eu vou para aquele lugar lá. Mas Deus, não, você vai para onde eu quero. No culto passado que eu ministrei aqui, que eu falei de um profeta que teve uma visão, Ezequiel.
Aí fala que tinha o quê? As medidas de Deus. E aí ele ia se aprofundando nas medidas de Deus, ele ia entrando nas medidas de Deus. Chega a determinado lugar que ele não consegue mais andar, por quê? Porque ele já está flutuando. É só nado. Ele falou: aqui eu não consigo mais, aqui é só nado. E quando a gente não está com o pé no chão, fica balançando para um lado e para o outro, porque está em Deus. É Deus que comanda, é Deus que controla. Então aqueles anjos, eles tinham ali as duas asas voando, e um para o outro falando: santo, santo, santo é o Senhor. Foi para isso que o Senhor colocou os anjos. Foi para isso que o Senhor nos colocou nessa terra. Que aqui fala que a terra estará o quê? Cheia da glória. Aqui está cheio da glória de Deus. Nesse lugar está cheio da glória de Deus. Se você é casa dele, se você é morada dele, você tem glória dele aí. Você tem presença dele aí. Então aqui está cheio da glória dele. Você também é um ser celestial. Você também é um ser celestial. Você também é um ser celestial. Aleluias. Tivemos o privilégio de ser um ser da terra também, porque nós somos o quê? Céu e terra. Só o ser humano que tem o céu e a terra. Tem momento da vida do camarada que ele, ao levantar, é a terra que está comandando. Mas tem momento na vida dele que é o céu que está comandando a vida dele. Então, ao seu levantar, você que decide quem vai dominar esse dia, quem vai dominar o seu dia, se é o céu ou é a terra. Porque você tem em você, o Senhor fez isso, céu e terra. E aí o texto fala que quando eles clamavam, falando santo, 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 os portais começaram a tremer. Veio um terremoto naquele lugar. O culto de quinta-feira passada, não sei se foi só eu que senti, mas quando dentro a gente percebe algo, a gente percebe algo diferente. Não é que Deus não está hoje, mas tem momento que você chega no culto, você chega no ambiente, você sente, você percebe que algo está diferente. Você percebe que tem algo diferente. É o céu que está comandando aquele lugar. É o céu que está comandando aquele lugar. Todos nós percebemos, porque a gente tem isso dentro de nós, céu e terra. Mas às vezes muitas pessoas falam que, mas para que isso? Mas para que isso? Mas para que isso, tudo isso? Porque aquele que você está falando, para que isso, é o céu que está comandando. E aí ele está pulando, ele está dançando. Não estou falando que o camarada que adora, já falei muitas vezes, e vou falar mais outra vez. Não é só o que pula, o que planta bananeira, que está adorando Deus. Não, às vezes tem muito aí no cantinho, chorando, mas está adorando, está sentindo a presença. Você sabe quando você está sentindo a presença. O que eu falo para você é que você precisa ter reverência a Ele,
precisa ter reverência a Ele. Quando entra no culto, é para quem é esse culto? Para o Senhor. Então tudo tem que ser para Ele. Tudo tem que ser para Ele. As suas palavras tem que ser para Ele. A sua dança tem que ser para Ele. Os seus aplausos tem que ser para Ele. Não pode ser para o irmão da direita, nem para o irmão da esquerda. Mesmo que seu irmão te chame e fale, agora não que eu estou no céu. Agora é para Ele. Para você é para depois. É isso que o Senhor quer. E aí o Senhor fala, a Isaías fala o quê? Eu vi o Senhor. Ai de mim que eu estou perdido. Ai de mim, por que Ele falou isso? Se você for olhar lá em Isaías 1, Ele fala, ai desse povo pecadores. Esse povo é pecadores. Mas agora aqui em Isaías 6 Ele fala, ai de mim, que tem um lábio impuro e convivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele se colocou, porque quando você entra em Deus, você começa a ver quem é você. Você começa a olhar quem é você verdadeiramente. Você começa a ver as suas iniquidades. Você começa a ver quem estava sendo você lá atrás, lá na sua casa, antes de você entrar aqui nesse lugar. O que você estava fazendo no trabalho. Você começa a ver. Porque Deus começa a mostrar isso em você. Quando você entra em Deus, Ele começa a mostrar quem verdadeiramente é você. Jesus ali no meio dos seus discípulos, Ele fala o que o povo fala de mim. Uns falam que é profeta, outros falam que é Isaías, outros falam que é... Mas e vocês? E aí Pedro se levanta e fala, tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí o Senhor fala o quê? Você é Pedro. Porque quando a pessoa revela o senhorio de Jesus, Jesus fala assim, não, você é esse. Ele começa a mostrar quem é você. Então Deus está mostrando quem verdadeiramente é você. Mas você decide se você quer mudar ou não. Se você quer ficar na mesma ou não. E aí ele falava, ai desse povo, ele estava com o lábio falando, mas aí depois ele fala, eu tenho lábios impuros. E aí o Senhor, aí um anjo vem com a pedra e toca em seus lábios. E aí ele é curado. E aí ele é perdoado. E aí ele é perdoado porque ele falou para o soberano quem verdadeiramente ele era. Quem realmente é você? Quem sou eu? Quem é o Demis? Eu sei quem sou eu. E como eu falei que eu quero servir ao Senhor por amor, então eu sei quem eu sou. E eu sei aonde eu preciso ser mudado. Eu sei aonde o Senhor precisa tocar em mim. E sempre eu falo para o Senhor, toca nessa área, Senhor. Toque em mim nisso, Senhor. Muda isso em mim, Senhor. Muda isso em mim, Senhor. Porque quando você fala isso, o Senhor vem. Ele vem, muda, Ele transforma. Que a vontade do Senhor não é matar, é restaurar. O Senhor chega ali para Moisés e fala, Moisés, eu vou matar todo esse povo. Todo esse povo eu vou matar. De você eu vou levantar outros através de você. Você acha que a vontade de Deus era matar aquele povo?
A vontade de Deus era matar aquele povo? Não. Não. Ele queria tirar algo de Moisés. Ele estava querendo tirar algo de Moisés para entregar algo para ele. Porque ele ia entregar ali a lei na mão dele. Os mandamentos ele ia entregar na mão de Moisés. Mas ele vai matar esse povo. O Senhor não queria matar. O Senhor queria restaurar aquele povo. Sempre o Senhor quis trazer aquele povo para perto dele. Sempre o Senhor, Ele quis trazer aquele povo para perto dele. Mas era o povo que se afastava. O povo se afastava da presença. Por quê? Porque quando se aproximava da presença, ele se via e sabia o que precisava ser mudado. Mas eles não queriam mudar. O Senhor, Ele quer restaurar. Deus de restauração, Deus de transformação. Mas a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer dar lugar e querer, sim, Senhor, muda em mim, toca em mim, restaura. Aí o Senhor vem. Então o Senhor quer tocar na sua vida hoje. O Senhor, Ele quer tocar na sua vida hoje. Mas aonde você quer que Deus toque, só você sabe. E você vai estar falando para Ele aonde Ele vai te tocar. Que aonde você falar, Ele vai te tocar. Por quê? Porque Ele quer te levantar. E aí Ele fala para Isaías, fala o quê? Quem enviarei? Quem eu enviarei? E aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está querendo te tocar para te enviar. Ele quer enviar você para aquelas pessoas que precisam conhecer o Cristo, para aquelas pessoas que precisam receber um toque. O Senhor, Ele quer enviar você. Então o que eu preciso fazer? Me colocar de pé e falar com Ele. Me colocar no lugar que é por direito. Me colocar no lugar que é por direito. Sim. Sim. Fazer o ID do Senhor. Tocar vida, tocar pessoas. Restaurar a vida, restaurar pessoas. Por isso que o Senhor levantou esse ministério. Ministério de restauração. Para ser diferente dos outros. Tem ministério aí que uma pessoa como Darcão entrar, ele não permite entrar. Eles colocam porteiro para aquelas pessoas não entrar naquele lugar. Então como essas pessoas vão receber um toque de Deus? Como essas pessoas vão receber uma restauração? E Deus está levantando MCR para restaurar a vida, restaurar a casa, restaurar a família. Deus está te levantando a essa nação. E aí você vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor vai estar falando com você o que você vai precisar fazer. Quem é as pessoas, o Senhor vai te mostrar. Eu acredito que o Senhor já mostrou muitas pessoas para você. Mas às vezes, no nosso acomodismo, a gente não quer tocar essas pessoas. A gente não quer tocar nessas pessoas. Mas o Senhor, Ele te chamou para ser uma fonte.
E essa fonte não pode reter essa água. Essa fonte, ela tem que liberar essa água. Essa fonte precisa liberar essa água. E tem pessoa que está retendo. E está ficando obeso. MCR, é momento de se levantar. No momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, o mundo aí a gente está vendo, os políticos, estamos vendo aí o que está acontecendo, mas no ministério nós estamos vendo também a presença, os cultos diferentes, a unção, estamos desfrutando de algo novo. Por quê? Por que nós estamos desfrutando desse algo novo? Para tocar essas pessoas aí fora, nesse momento de crise. Nesse momento de crise, precisamos tocar, porque nós temos a presença, nós temos essa unção dentro de nós. Dentro de você tem essa unção e essa presença, para tocar essas pessoas que estão perdidas. Para tocar essas pessoas que estão perdidas. E por isso Ele quer te levantar. E que o que você precisa falar é o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E fica sobre os pés. Que a mensagem é essa. Fica sobre os pés. E você precisa se colocar nesse lugar, falando para Ele: eis-me aqui. E me envia-me a mim. E Ele vai estar te enviando. Sim. Quem quer ser enviado aqui pelo Senhor? Teve um ou dois. Quem quer ser enviado pelo Senhor? Então permite Ele tocar sobre a tua vida. Sim, você vai ter essa visão. E quando você tem uma visão, não fica parado. Quando você tem essa visão, como Isaías, não fica parado. Se doa, se prostra, se entrega a Ele. E a Ele vai te tocar. Ele vai te restaurar e vai te enviar. E o momento é agora. Aleluia. Que Ele está nesse lugar. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da Glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis.
Deus. Então, o que eu sou aqui nessa terra, o que você é aqui nessa terra, um representante do céu. Você é um representante do céu. Você é um representante do céu. Por isso o Senhor colocou você aqui nesse lugar, nessa terra. Você vai representar o Senhor, a presença. Você precisa representar essa presença que restaura, essa presença que transforma, essa presença que cura. Porque você foi transformado, porque você foi curado, então você vai curar e vai restaurar a pessoa, porque você é esse representante do céu. Aleluia! Porque nós olhamos aí fora e a gente vê a necessidade que precisa da presença de Deus. E eu sou um representante, eu preciso fazer algo eu preciso fazer. Sim! Sim, Deus. Aleluia. Hoje é um culto de ceia. O Senhor, Ele te chamou. Ele te chamou para sentar na mesa. Ele falou o teu nome. Você vai sentar comigo hoje aqui nessa mesa. Então é um privilégio você cear com Ele hoje. Não encara isso como um ato religioso, algo de referência. Sim, é para você lembrar para que o Senhor colocou você aqui nessa terra. Como eu já falei, você vai estar lembrando que Ele te curou, Ele te restaurou, Ele te salvou e Ele te comprou. Você é dele. E se você é dele, você representa Ele neste lugar. Sim. Aleluia. Aleluias. Levantar dois clamor. Vamos levantar aqui dois clamor por esse elemento. Um pelo suco e o outro pelo pão. Duas orações voluntárias, como de costume. Quero pedir ao representante do céu para orar. Quem é representante do céu? Sim. Aleluia. Vou chamar o pastor Tess aqui, dona Suzimeire. Aleluia. E você vai sair do seu lugar. Vai vir aqui, está pegando. Um coração contrito ao Senhor. Um coração contrito ao Senhor.
Porque você é um representante do céu. Você representa o Senhor. Pode vir. Vem. Sim. Adorando. Como é de costume, só você, quem é batizado, ou quem faz parte de outro ministério, se estiver no nosso meio, também pode estar ceando, se estiver bem. Se achar que está bem com Deus e quer cear, nada pode te impedir. Então, 1 Coríntios diz 11:23. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Todos juntos comer do pão, simbolizando o corpo do Eterno. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Em memória dele. Em memória dele, que você faz parte dele. Esse momento é em memória dele. Lembra dele. Lembra dele. Sim, Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que o Senhor venha. Vamos estar anunciando. Vamos estar anunciando o Senhor, falando que Ele cura, que Ele restaura, que nós somos representantes dEle, até que Ele venha. Todos juntos vamos beber.